Bom, aula de escatologia, o que a gente sabe então, até agora? Nós sabemos que o Novo Testamento ele atualiza a doutrina. Existe vida após a morte e é o Novo Testamento quem diz isto para nós. O apóstolo Paulo fala: eu desejo partir e estar com o Senhor, o que é muito melhor. Ele não fala que ele vai estar inconsciente, porque se as testemunhas de Jeová falam em aniquilação da alma, nossos vizinhos aqui, os adventistas, eles falam de sono da alma. A alma dorme. Por que a alma dorme? Porque vem para as expressões do Novo Testamento, aonde o apóstolo Paulo fala os que dormiram em Cristo, e que no livro do Apocalipse foi dado vestes brancas para que as almas repousassem por mais um pouco de tempo. Então os adventistas acreditam que a alma dorme, ela não é extinta, só que ela fica em estado de inconsciência, de dormência, como se você estivesse dormindo mesmo, dormindo junto com o corpo. Ela não foi aniquilada. O aniquilacionismo ele é muito pior do que o sono da alma. Foi perguntado para um teólogo uma vez: você prefere ir para o inferno com seus pecados, se você não for salvo, ou você prefere a aniquilação, deixar de existir? E o teólogo respondeu: eu prefiro 1000 infernos. Prefiro passar 1000 eternidades no inferno do que deixar de existir. É muito pior. Mesmo assim, o pessoal ensina com muita facilidade a aniquilação da alma. Não vai acontecer a aniquilação da alma. E também não vai acontecer o sono da alma, tá? Como dizem os adventistas, a alma dorme. Esta expressão, a alma dorme, é uma figura de linguagem chamada de eufemismo, irmãos. É uma linguagem mais leve, para dizer que a pessoa ela descansou das obras terrenas. Só isso, você descansou dessa vida, mas você está passando para o outro lado em estado de consciência, lúcido, e muito mais lúcido que a gente é desse lado aqui. Quem começou um pouco antes de nós, esse negócio de vida após a morte, assim, que veio parar nas páginas do Novo Testamento, foram os gregos mesmo. Como eu disse para vocês, a verdade ela não é exclusividade nossa, tá bem? Exclusividade nossa é Jesus Cristo, Ele é exclusivo, né? Mas a verdade não é exclusividade nossa. Os gregos, eles tinham a noção de vida após a morte, porque eles tinham a noção de alma, do jeito que nós temos no Novo Testamento. O que é a noção do Novo Testamento para a alma? É a sua consciência morando com o teu espírito no teu corpo. Essa é a noção do Novo Testamento. Alma como consciência, habitando o seu espírito. O espírito é quem você é um espírito. Você é um espírito que tem uma alma, ou que tem uma consciência. É um paralelo, tá? É uma equivalência. Aí a gente lançou uma pergunta lá no nosso grupo, tá bem? Sobre esse negócio de a alma ir para um canto e o espírito ir para o outro campo. Isso não existe, tá bem? Alma e espírito são indivisíveis. Quando o autor aos Hebreus fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa do que uma espada de 2 cortes, que é apta para discernir intenções do coração e pode fazer a divisão de alma e espírito. Ele está usando uma outra figura de linguagem chamada de hipérbole, irmãos. Hipérbole. Eufemismo significa que eu estou usando uma linguagem mais leve. A alma dorme, mais leve. Quando ele diz que existe um corte entre alma e espírito, é uma hipérbole. Quer dizer que ele está dizendo que a palavra de Deus ela é poderosa para fazer aquilo que é impossível ser feito. Não dá para ser feito. Hipérbole é quando eu exagero o sentido de uma sentença ou de uma palavra. Estou exagerando mesmo, para vocês verem que a palavra de Deus ela pode fazer o que não pode ser feito naturalmente, dividir alma de espírito. Não tem como fazer isso aí. Aonde está a alma está o espírito, aonde está o espírito está a alma. Só que o apóstolo Paulo fala na carta aos Tessalonicenses que nós possuímos corpo, alma e espírito, e que esses 3 elementos eles precisam ser mantidos irrepreensíveis para o dia da vinda de Cristo. Não é isso que diz lá? Não significa, irmãos, para nós que acreditamos na tricotomia, corpo, alma e espírito, não significa que a alma vai para um canto e o espírito vai para o outro. Estão indissociáveis, tá? Não tem como
A alma está no espírito e o espírito está na alma. A alma é a equivalência da tua consciência de quem você é. Vamos lembrar da aula de antropologia. Quem eu sou? Como que eu sei quem eu sou? Por causa da minha alma, é a consciência de quem eu sou. Eu sou o Rogério, a consciência do irmão Valdir dizendo: você é o Valdir, você não é o Cleiton. Quer dizer, você não se confunde com a outra pessoa. A alma é o autoconhecimento, é o conhecimento que você tem de si mesmo. E o espírito é o teu elan, a tua ligação com o mundo de Deus, o mundo espiritual. E isto é indivisível, tá bem? É a consciência que você tem de Deus ou do mundo espiritual. Quando morre, não tem separação de alma e espírito, mas tem um descolamento, vamos chamar de descolamento, tá? Descolamento da alma do corpo. Por quê? Aí quando você vem para o Novo Testamento, aí você vai encontrar os profetas. Os profetas começaram a falar disso lá no Antigo Testamento. Quem começou a falar? O Elias. O Elias começou a falar, porque o Espírito não estava no bolso, no menino que ele ressuscitou, não é? Ele foi lá e se deitou sobre o menino, e assoprou do menino, e pediu para Deus: eu peço que tornes a trazer a alma do menino de volta, né? O espírito do menino de volta. Os profetas do Antigo Testamento, já não estamos mais no Pentateuco, tá? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. A gente já está lá em Elias, 1000 anos antes de Cristo, que é a mesma época, mais ou menos, aonde vai surgir Davi, Salomão, Saul, que tem uma noção de vida após a morte, porque ele vai consultar Samuel, não é verdade? Se ele vai consultar Samuel, é porque ele acredita em vida após a morte. Moisés está aqui, 1500 a.C. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Aí você tem aqui já a turma: Samuel, Saul, Davi, Salomão. Você já está adiantando. Aí me surge o profeta Elias, 900 a.C., 800. Daqui a pouco surge Isaías falando que os mortos vão ressuscitar. Ezequiel tem na visão do vale de ossos secos, dizendo que os mortos vão ressuscitar. Daniel dizendo que os mortos vão ressuscitar. Os mortos, quer dizer que já começa a ter aquela noção de vida após a morte, sim, ou de ressurreição dos mortos. Só que não está lá no começo da Bíblia, já está aqui no meio. Quando chega no Novo Testamento, a doutrina de que a alma ela sobrevive ao momento da morte, aí começa a ser falado claramente, até que chega na parábola do rico e Lázaro, que os estudiosos e especialistas a quem nós apreciamos, eles dizem não se tratar de uma parábola, uma história que Jesus contou fictícia. Os especialistas eles dizem que Jesus está contando um fato verídico, real, que ele testemunhou. Não é uma parábola, não foi inventado. Havia um homem rico e havia um homem cheio de chagas, que era Lázaro. O rico vivia regaladamente e o homem pobre comia das migalhas que caíam da mesa do rico. Morreram os dois. E aqui vem um enigma importante para nós que somos cristãos, irmãos, que temos a nossa vida atualizada pelo Novo Testamento. Estou fazendo essa ênfase para vocês, tá bem? Tenham uma teologia sadia, com base no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas paulinas e as joaninas, as cartas gerais e o Apocalipse. Atualize a sua teologia, não vá ficar preso em lendas judaicas. Atualize. Cristo fez isso, contou e disse: o homem morreu, e quando ele abriu os olhos, depois da morte segue-se o juízo. Abrindo os olhos, estava onde? No Hades. E o que aconteceu com Lázaro? Vieram os anjos. Olha a diferença entre o rico e o Lázaro. O rico morreu e foi sepultado. Abrindo os olhos, estava em tormentos. E o Lázaro, vieram os anjos e conduziram a alma dele para o seio de Abraão. Esse ponto é importantíssimo. É a maneira como Cristo contou o que acontece na hora da morte. Concorda com o autor aos Hebreus. O autor aos Hebreus ele disse isso. Depois da morte segue-se o juízo. Você já entra para o estado eterno. Você já entra. Não tem como você mudar mais nada. Por quê? Você só tem esse período de vida aqui. Graças a Deus, ao bom Deus,
ele diminuiu a nossa cota de pecados para 70 anos, e alguns, pela sua robustez, né, chega até 80 anos. É pura misericórdia, né, irmãos? É uma cota bem pequena mesmo. 80 anos de pecado está mais do que suficiente, né? Agora você imagina o pessoal multimilenar, né? 500 anos, 600 anos, 900 anos. Quer dizer que vai demorar aí uma temporada para esse pessoal prestar conta, né? Porque vai demorar muito mais. Você tem 80 anos, seja 80 ou 800 anos, você já entra em estado eterno quando você parte para o outro lado. Todo cristão do Novo Testamento, irmãos, crê na existência de vida após a morte. Todo cristão. Atualizei a minha teologia pelo Novo Testamento, pelas palavras de Jesus. Ele disse que 2 homens morreram, e um foi para a consolação junto com Abraão, seio de Abraão, e o outro foi para o mundo dos mortos, chamado Hades. Vamos falar sobre o Hades, noção grega, tá bom?